Fala galera, teve o lançamento da versão 2.5 do pfSense, então se você quer saber das novidades e quiser saber um pouco mais sobre o que teve de alteração, fica no vídeo aí para eu te mostrar o que mudou nessa versão. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hobby RF Professor. Então, antes de mais nada, deixe seu like no vídeo e se inscreve no canal aí para a gente manter o canal crescendo cada vez mais. Bom, hoje eu trouxe, na verdade, diferenças, né, que a gente tem no pfSense 2.5. Então, a gente teve o lançamento dele aí no mês de fevereiro e a ideia é eu trazer o que alterou. Vocês vão ver que teve algumas coisas que foram adicionadas, né, e basicamente, mas eu vi que teve bastante correção de erro. Então, para aqueles que têm a 2.4.5, tem que pensar um pouquinho ainda se há um momento de trocar para 2.5 ou não, tá? A gente tem uma situação entre com os pacotes, né, o repositório dos pacotes, que na 2.4.5 está havendo uma divergência na hora de instalar os pacotes, então pode ser que a gente tenha problema com isso. Então a gente já tem que ir pensando nessa migração do pfSense aí para 2.5, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente verificar o que teve de modificação aí, então no pfSense, né? Deixa eu trazer a tela aqui. Então eu estou aqui no release, né, do pfSense, né, para a gente ver o que eles notificaram como modificações, tá? Eu fiz uma ideia de resumo aqui, então, para trazer os principais tópicos, a parte mais importante que eu considero, porque teve muita coisa que foi correção de erro e tal, então provavelmente tem muita coisa que a gente não precisa abordar, mas o principal eu peguei, tá? Então, assim, primeira coisa que vai modificar, tá, é a parte de versionamento, né? Então, agora a gente tem o pfSense Plus, tá, que ele vem a ser o Factory Edition, né? Então era aquele que a gente comprava embarcado com software, tá? E foi passado para esse nome de pfSense Plus, então eles vão descontinuar o Factory Edition e todo mundo que tiver o Factory Edition consegue atualizar já para o pfSense Plus, tá? Então a gente tem o pfSense Plus na versão 21.02, tá? Que foi a versão inicial que eles deram, tá? Então essa é a ideia deles com relação à versão do pfSense Plus. E a gente tem o CE, né, que é a Community Edition, né? Então a Community Edition é uma versão que é desenvolvida, né, é mantida pela comunidade, e aí a gente vai ter essa bifurcação aí, né, de versões, né? E aí com isso começa a surgir o burburinho com relação a gente ter ou não, né, continuidade na Community Edition. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais adiante, a gente não vai conseguir saber agora se vai ocorrer ou não, né? Mas por enquanto as duas versões estão exatamente iguais, tá? Aí a gente tem a grande implementação que teve nas duas versões, né, tanto na Community Edition quanto na Plus, que é o WireGuard, né, que foi implementado, que é uma espécie de VPN site-to-site, tá? Que a gente pode usar ela mais como site-to-site e de fácil implementação, tá? Inclusive, esse é um próximo vídeo que eu vou estar fazendo aí para vocês, tá? Bom, então, assim, com relação, né, às versões do pfSense, tá? A Community Edition, tá? Eles vão continuar com o desenvolvimento, tá? Vão continuar deixando a critério da comunidade, justamente porque a comunidade é um grande marketing para a versão Plus, né? Então eles pretendem não descontinuar ela, pelo menos agora de início, tá? Mas o que foi dito é que a grande gama de desenvolvimento vai ocorrer na Plus. Então, provavelmente, muitos pacotes que você vê na Plus não vai ver na Community Edition, tá? Então, isso já é um diferencial, tá? E isso ocorreu com diversos outros programas, tá? Então, a gente teve diversos outros programas que aconteceu isso, tá? Por exemplo, a gente teve o FreeNAS, né, que passou quando sofreu uma espécie de divisão também, que teve o TrueNAS Core. Então teve o TrueNAS Core, que foi a versão mais plus do FreeNAS, e aí foi onde a gente teve uma espécie de divisão, exatamente como está ocorrendo agora no pfSense, né? Então a gente pode esperar aí uma grande gama de novidades na Plus que não vai ter na Community Edition, tá?
Outra coisa, né, é que o pfSense Plus hoje em dia tu só consegue ele embarcado no software, tá? Embarcado no hardware ou, né, no Azure, tá? Na Microsoft Azure ou na AWS. Então são as três maneiras de você ter o Plus, né? Não tem como você pegar um software, aliás um hardware montado e instalar o Plus, tá? Você não vai ter essa possibilidade. Parece que essa possibilidade vai vir na próxima versão, tá? Então, isso é uma coisa que está, assim, um pouco delimitando, né, o uso do Plus, tá? Então, por enquanto, todo mundo continua com o Community Edition. O que acontece com essa divisão é que vai forçar o pessoal a utilizar outros softwares também, tá? Por exemplo, OpenSense, alguma coisa assim, tá? Na Plus, tá? Na Plus, aqui, como diz aqui nesse doc aqui, tá? Eles tiveram algumas coisas que só teve na Plus, tá? Então, eles tiveram uma aceleração de criptografia, tá? E de leitura de hash, que passou para ficar em hardware. Então, essa aceleração é em hardware, tá? E essa aceleração de leitura e de criptografia, ela vai poder ser utilizada tanto no IPsec, como no OpenVPN, como outros tipos de conexão. Então, isso ajuda um monte, né, na parte de criptografia. Quando a gente começa a utilizar, a gente sabe que utiliza muito processamento, tá? Então, pode ser que isso venha a impactar para aqueles que preferem colocar bastante criptografia no sistema de VPN ou outro tipo de criptografia. Eu estou dando uma lida no doc aqui que eu separei, tá? Com relação ao FreeBSD, tá? É o FreeBSD que ele está atualmente, tá? Então, o sistema operacional que tá o pfSense, tá? É o 12, então na versão anterior era o 11, né? Agora a gente já está no 12. E aí a gente tem aqui o OpenSSL, foi feito um upgrade dele, tá? O PHP passou para 7.4 e o Python passou para 3.7, tá? Então teve esses upgrades de arquitetura, tá? Algumas coisas que é interessante a gente salientar também, tá? Com relação à parte quando eles mudam para o FreeBSD 2.0, tá? 2.2, a gente tem informações relacionadas à parte de interfaces de rede, tá? Então a gente vai ver que há uma inclusão de novos drivers para novas interfaces de rede, porém a gente tem uma grande remoção de interfaces de rede compatíveis, tá? Então a gente tem que atentar para isso na hora de dimensionar o hardware que a gente vai estar utilizando, né, para fazer a instalação. Então agora com isso a gente acaba não tendo uma compatibilidade de tudo que é hardware, né? Normalmente a gente dizia, o pfSense eu pego qualquer hardware lá que está sobrando num canto lá e instalo. Não funciona assim, né? A gente tem que analisar qual o hardware que a gente tem, né, em mãos para ver se ele é compatível com FreeBSD, né? Principalmente relacionado à placa de rede, né? Que é a parte que é mais utilizada, né, no pfSense, né? Bom, aí aqui começam as diferenças no software, tá? Eu vou abrir aqui um pfSense que eu tenho instalado aqui, onde eu vou tentar trazer para vocês as partes que eu achei mais interessante, né? Para a gente analisar, né? Então, 7.2, 114, tá? Eu tô com 2.5 instalado aqui. E aí a gente vai dando uma analisada sobre alguns aspectos que eles mencionaram aqui que eu já separei, tá? Voltando aqui no Releases, então, né? O que a gente tem, assim, de novidades, tá? De novidades, a gente tem autenticação, tá? Que eu vi aqui que é interessante. Autenticação Radius e LDAP para SSH. Então, a gente consegue fazer esse tipo de autenticação que antes não se possibilitava isso, né? Com relação ao backup, né? Então, no backup aqui, tá? No backup a gente tem a possibilidade de fazer o backup de mais opções, e aí entra leases do DHCP, que antes não era feito, né? Então, fornecimento DHCP. O Captive Portal também entrou todo ele no backup, e o Traffic Shaper também entrou no backup, que não entrava antes. Então, isso tudo a gente tem como fazer backup atualmente, e antes não tinha como fazer esse tipo de informação, tá? Normalmente essa informação acaba indo quando a gente faz o backup geral, tá? Então, essa é a informação que foi passado também, tá? Com relação a certificados, tá?
certificados aqui, ó, a gente teve algumas alterações também, tá? E aí, dentre elas, a que eu achei mais interessante, tá? É que você pode criar uma CA, tá? E essa CA você tem como dizer que ela vai ser uma CA confiável para o teu sistema todo, então, no caso, para todo o teu pfSense, tá? Então, você marcando essa opção, você torna ela uma CA que é confiável em todo o sistema, tá? Outra coisa importante que eu achei, tá? É o momento de importar o certificado, você tem a opção de importar um PKCS12, né? Que na verdade são formatos de certificados que tu recebe normalmente nesse formato para poder ser importado, e antes a gente não tinha como importar isso, né? A gente tinha que fazer ele em texto e tal para poder importar. Agora a gente consegue importar direto aqui, ó, escolhendo o ficheiro e tal, colocando o password e importando o certificado. Então isso foi uma grande melhoria que eu visualizei, tá? Outra alteração que teve, tá? Com relação ao Traffic Graphics, né? Então a gente tem aqui a parte de gráficos, né? Mas principalmente aqui na parte principal, tá? Eu consigo agora determinar qual vai ser a minha unidade de medida, que antes não existia essa possibilidade, né, de colocar bits em bytes, né? Então isso é uma informação que eu consigo, tá? E outra coisa interessante também é que na parte de gateways eu consigo ver quem é que está sendo o meu gateway default no momento, que tem esse globinho aqui, ó. Então isso aqui não tinha, né? Na verdade esse símbolo aqui não existia para determinar qual que era meu gateway default. E isso é interessante, né, para a gente poder analisar, né? Certo? Então essa é a outra alteração que teve, tá? Bom, com relação a outra alteração que teve, que eu achei bem interessante, até para quem tem dificuldade com isso, é em DHCP leases, né? Então, quando tem DHCP leases, antes a gente ficava com a lista de todos os endereçamentos de IP aqui que foram atribuídos, e a gente não conseguia limpar. Agora eles colocaram esse botão aqui, né, de Clear All DHCP leases, onde a gente consegue fazer uma limpeza de todos os endereços que foram atribuídos. Antigamente não tinha como fazer isso, aí tinha que fazer uma espécie de gambiarra, né? A gente entrava lá nos logs e dava um eco dentro do arquivo e zerava o arquivo a fim de obter a limpeza dos DHCP leases. Agora a gente consegue simplesmente clicando nesse botão, tá? Na parte de diagnóstico, tá? Na parte de diagnóstico aqui teve bastante coisa adicionada, tá? Teve a opção de reboot. Onde é que está a opção de reboot? Onde eu consigo dizer para ele fazer um reboot e checar o disco. Olha só que interessante, isso não tinha, né? Agora a gente consegue fazer direto por aqui o comando, tá? Adicionado tempo de ping, tá? Então se eu vier no ping agora eu consigo dizer o tempo, né, em segundos dos pings que eu quero. Então isso é uma coisa interessante também que a gente não tinha antes, tá? No NDP, tá, que é Network Discovery Protocol, eu consigo fazer a limpeza da tabela do NDP, né, para IPv6, né? Então eu consigo fazer a limpeza da tabela, certo? Antes eu não tinha essa possibilidade também, tá? E eu consigo atualmente também limpar o cache do ARP, né? Então, para quem não sabe, a gente tem a tabela ARP ali armazenada e eu consigo agora fazer essa limpeza do ARP aqui, que eu não conseguiria fazer antes também de maneira rápida, né? Então agora já tenho isso também, tá? Com relação ao DNS dinâmico, tá? Então aqui na parte de DNS dinâmico, certo? Foram incluídos alguns outros provedores, tá? Foi adicionado além desses aqui, né? Então foi adicionado no Cloudflare, por exemplo, foi adicionado novos tokens, tá, que podem ser utilizados. Então havia um problema nos tokens para colocarem no Cloudflare e agora foi corrigido isso e foi adicionado esses tokens novos. Foi adicionado suporte a um provedor também de Dynamic DNS chamado Dominic Shop Dynamic DNS. Esse aqui eu não conheci, tá? Que é esse aqui. Então foi adicionado esse cara aqui também. Então para quem usa o Dynamic DNS, gosta de utilizar para quando a gente tem um IP dinâmico, né? Tem várias possibilidades aqui, foi adicionado mais algumas, tá? Com relação à parte de hardware, tá? Daí não tem como eu mostrar aqui para vocês, mas deixa eu achar aqui a
parte de hardware, foi adicionado o driver para Broadcom Next Extreme Interface, né? Então a gente consegue trabalhar com essa interface que a gente não estava conseguindo trabalhar anteriormente, tá? Deixa eu ver o que mais. Na instalação, tá? Eu não consigo mostrar para vocês aqui também, mas foi criado agora uma separação no momento da instalação. Tinha 3 menus, se eu não me engano, agora a gente tem mais esse menu aí. Então a gente tem Auto UFS UFI e Auto UFS com BIOS normal, né? Então isso para a gente conseguir instalar em sistemas operacionais que não trabalham com UFI, daí eles criaram essa possibilidade aí, facilitando a nossa vida, tá? Com relação às interfaces, tá? Foi que eu achei de interessante que foi adicionado um pacote binário para o driver Realtek, tá? Que não existia ou estava desatualizado, e aí eles colocaram esse pacote binário. Deixa eu achar aqui, pacote binário da Realtek foi adicionado, tá? Então isso para interfaces Realtek, tá? Foi adicionado também a capacidade de atribuir pelo console interfaces do tipo VPN, PSEC. Então tá aqui, eu achei interessante aqui, ó, adicionada a habilidade de colocar as interfaces, né, do tipo IPsec, OpenVPN, GIF e GRE também, né, na configuração da console. Isso antes a gente não conseguia adicionar interfaces, por exemplo, do tipo VPN ou IPsec direto lá no console, agora a gente consegue, tá? Então isso é uma coisa interessante. Na parte de logs, tá? Então vamos lá, status system log, tá? Na parte de logs, o que nós tivemos de modificação, né? Primeiro, que o registro passou para 500, tá? Então agora a entrada ela fica com 500. Outra coisa, se a gente observar, a gente tem a parte de boot, onde a gente consegue ver como que foi a nossa inicialização. Então isso é interessante, antes a gente não tinha essa informação, só via comando, né? A gente conseguiria essa informação, tá? A gente tem a parte do B-Service aqui, ou seja, a parte de log do Nginx, né, que é o servidor web. Então a gente consegue ver se tem algum problema ocorrendo no servidor web aqui. Ele vai te mostrar todos os logs do Nginx. Isso era ocultado antes do usuário, tá? Que mais que temos aqui? Nós temos... eles disseram que as guias foram reorganizadas. Então a gente teve uma reorganização de guias aqui dentro, tá? A fim de corrigir alguns filtros que estavam ocorrendo indevidamente, e aí caíam em categorias diferentes, tá? Com isso a gente teve uma melhora aqui na parte de logs, tá? Mas basicamente o que eu notei mais de diferente foi essa parte de inicialização. A parte de routing, eles incluíram protocolos que não aparecia aqui, agora está aparecendo na parte de gateway também, tá? Com relação às notificações, tá? Isso é uma parte interessante, não testei ainda, vou testar. Mas aqui em notificações, a gente observa que eles integraram com o Telegram, tá? Então agora a gente começa a fazer a integração com o Telegram e a gente vai conseguir receber notificações relacionadas ao pfSense. Todas as notificações que são alertas, né, a gente vai conseguir receber no Telegram. Isso é interessante para quem usa o Telegram, né? Basicamente, todo mundo que trabalha com TI usa Telegram. Então isso é uma coisa muito interessante da gente utilizar, tá? Então isso aqui eu vou colocar depois em prática para testar e compartilhar com vocês aí, tá? Com relação ao NTP, né? No NTP eu notei aqui, ó, uma diferença, certo? No General, certo? Aqui, ó, a gente tem diferenciado agora, né? A gente tem o nome e algumas regiões, né, do Brasil que a gente pode utilizar. Antes não era assim, tá? Então foi modificado isso, pelo que fala aqui no NTP. Deixa eu achar aqui. Isso, exatamente isso aí, né? Foi adicionado informações de pool, de intervalos de pool também, tá? Então teve bastante alteração com relação ao NTP. Foi adicionado bastante informação, né? Principalmente com suporte a servidores diferentes, tá? Vamos lá então, o que mais que eu separei aqui? OpenVPN, tá? Vamos lá no OpenVPN. Não tem o OpenVPN instalado aqui, mas assim, com relação ao OpenVPN, tá? Primeiro, ele sofreu um update para a versão 2.5.0, tá? Então isso fez com que ele fosse para a versão mais nova, e aí acrescenta algumas limitações. E eu já ouvi pessoas reportando erros na migração,
quando mudam para 2.5, né, a versão do pfSense 2.5, teve alguns erros de VPN, não creio que vai ser unânime esses erros, assim, mas teve alguns, né? E pelo que eu entendi, tá, houve uma inclusão aqui, então, esse NCP aqui, tá, que foi uma compactação que eles adicionaram, tá, que foi adicionado para pacotes de entrada e de saída. Então, assim, agora esse NCP ele é compulsório, tá? Então, a conexão de VPN, ela é obrigatório, vai ter que ser utilizado o NCP, tá? Então, a opção de desabilitar esse NCP aqui, ela vai ser desativada, tá? Nas próximos patches que tiver, mas se torna obrigatório, tá? A opção continua presente na GUI, né, para desativar ou ativar, tá? Mas a negociação, ela é unilateral, então quando tu faz o upgrade, ela já vai vir ativa, tá? O que mais que a gente tem aqui, tá? Os pacotes de saída, eles não serão compactados, tá? Mas os pacotes de entrada serão descompactados. Então, o que acontece? Se a gente tem uma versão anterior do OpenVPN, provavelmente a gente vai ter algum conflito aí na parte de funcionamento, e aí começa esses erros de VPN. Então, assim, tá com erro de VPN, depois de atualizar, provavelmente tem a ver com essa forçação que tem na utilização do NCP, tá? Que é a parte de negociação de parâmetros criptográficos entre os dois pontos, tá? Então, provavelmente, assim, a gente já vai ter que acostumar a trabalhar com essa parte de criptografia e enfim, utilizar cada vez mais ela, tá? Outra coisa que eles dizem aqui é que eles recomendam, né, a utilização de protocolos de criptografia AED, né, do tipo AES-GCM, né, para as versões futuras. Isso vai ser requerido, tá? E não vai ser mais opcional. Então, vai ser requerido a gente utilizar esse tipo de criptografia. Então, preparem-se para mais mudanças relacionadas à parte de criptografia, tá? O que mais que eu separei aqui? Com relação ao sistema operacional, tá? Voltando aqui, com relação ao sistema operacional, o domínio, eu já alterei aqui, mas o domínio padrão, tá? Agora, antes era local domain, agora passou a ser home.app, então quando você instala ele vem lá com pfSense home.app, tá? Então a gente já tem que saber que vai surgir esse domínio na nossa lista ali, e a gente vai precisar alterar conforme a nossa necessidade, tá? E existe também a possibilidade agora de adicionar e colocar como permanente, né, manter o histórico dos comandos no shell, tá? Só que isso eu não achei no modo gráfico, eu achei comandos que tu habilita lá dentro do shell, onde tu vai habilitar as informações para manter o histórico do shell que tu utilizou, tá? Bom, pessoal, acredito que eu fiz um resumo breve aqui, tá, das modificações assim, que eu joguei importante, tá? O resto são correções de erro e tal, nada muito que tenha que ter muita atenção, assim, tá? Basicamente o pfSense continua o mesmo, tá? Com a versão 2.5, com exceção, vamos dizer assim, com exceção mais drástica, né, do VPN, que nós vamos ter que ser obrigados a utilizar NCP, então a gente vai ter um impacto na parte de conexão VPN, tá? E principalmente com relação à conexão do WireGuard, né, que eu já estou com ele aqui funcionando, tá? E o WireGuard ele é bem interessante porque ele é bem simples de ser implementado. Só que, como diz aqui no próprio na própria documentação do WireGuard, né, ele não é um protocolo ainda que está 100%. Eu acredito que ele está em desenvolvimento ainda, né? Então é muito arriscado dizer que ele vai substituir o OpenVPN, né? Eu arrisco ainda a utilizar o OpenVPN, né, do que o próprio WireGuard, mas informações que levam no sentido contrário são justamente o fato do WireGuard ser muito mais rápido do que o OpenVPN e inclusive mais rápido, não tão mais rápido, mas mais rápido que o IPsec, né? Então isso nos leva a querer mudar, né? Só que ele não traz uma gama de acessórios que, por exemplo, o OpenVPN traz. Ele não te traz a possibilidade de fazer uma autenticação com a Active Directory. Ele não te traz uma possibilidade de, por exemplo, eu estou com o WireGuard aqui instalado
eu não tenho um log, tá? Para saber da minha conexão do WireGuard, tá? Não existe isso ainda, né? Então, o que eu consigo é ver aqui se a configuração está feita, mas eu não tenho um log para saber das funcionalidades do WireGuard como que estão, tá? Então, são informações que acredito que vão melhorar com o tempo, só que aí a gente tem aquela questão, né? A gente está no Community Edition, não sabe se vai acontecer tão rapidamente quanto a gente espera, tá? Mas o WireGuard é uma coisa boa que pode ser utilizada, tá? Então, assim, pessoal, eu fico por aqui hoje. No próximo vídeo eu vou gravar uma configuração do WireGuard e, se possível, eu vou comparar as velocidades para a gente ver o que acontece, né, com relação a um e o outro, tá? Então, eu espero vocês lá. Não esqueçam, se inscrevam no canal e deixem seu like aí. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários aí que eu respondo para vocês, tá? Tem mais vídeos no canal, deem uma olhadinha aí se vocês quiserem. Valeu, obrigado.